Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo o nosso primeiro convidado de hoje. Eu converso agora com o ex-deputado federal Márcio Bittar, atualmente presidente do Instituto Teotônio Vilela, do PSDB. E o senhor tem circulado muito em Brasília, presidente, aqui no Acre, está coordenando o trabalho de pré-campanha das eleições municipais em âmbito regional. E aí eu lhe pergunto, que impressões o senhor está tendo nesse momento em que começa a crescer novamente a expectativa da população sobre a questão política, a crise, porque muito em breve, daqui a algumas semanas, volta do recesso a Câmara Federal e o Senado. O senhor acha que essa crise, essa situação pendente com relação ao governo, vai ter um desfecho? Rogério, primeiro, muito obrigado. Obrigado à TV Gazeta por me dar essa outra oportunidade de estar aqui e não posso começar essa entrevista sem mandar um beijo para o amor da minha vida, que é a Márcia. Ontem, dia 27, eu fiz 27 anos, fizemos 27 anos de casados. É uma grande aventura, a maior aventura da minha vida. Foi conhecê-la, casar com ela e temos 3 filhos. Eu costumo falar, brincando, mas brincando, falando sério, que eu acho que o ser humano, o máximo que se aproxima do divino é quando ele gera uma nova vida. Né? Então eu tive um filho antes de me casar e com a Márcia, que está comigo há mais de 27 anos, 27 anos de casado, fora o namoro, nós geramos 3 novas vidas. Né? E é um presente da minha vida, porque é alguém que está comigo em qualquer situação. Né? Então eu quero mandar aqui o meu abraço, meu beijo à Márcia, que tem sido o alívio, o bálsamo da minha vida, o maior bálsamo que eu podia encontrar. Mas muito obrigado pela oportunidade, mas dizer que, de fato, o Congresso retorna a semana que vem. É evidente que o recesso esfria um pouco as conversas no Congresso Nacional, mas eu sou um brasileiro que consigo enxergar em toda essa crise algo de positivo. Primeiro que o Brasil está acabando com a famosa impunidade. Eu não vou aqui repetir todos os nomes, mas você tem um monte de gente que era intocável, né, que está hoje na cadeia. Muitos deles, inclusive, já condenados. E outros tantos estando na cadeia e vão surgir nas delações premiadas outros tantos nomes. Então, nós sairemos dessa crise vencendo uma etapa muito ruim da história do Brasil, que era a etapa em que todos nós entendíamos que quem tem muito poder político e econômico acaba se safando. Então, perceber que o Brasil avançou de punir os poderosos e ainda vai chegar nos maiores responsáveis é algo de positivo que vai sair dessa crise. No caso da crise econômica, eu não vejo saída para o Brasil com o PT no governo, com o PT, com o PCdoB no governo. Por quê? Porque é um modelo que se esgotou. Eles são o que às vezes eu chamo de os órfãos do comunismo, os órfãos e as órfãos do comunismo. É essa turma que está aí. É essa esquerda da América Latina que basicamente tem uma visão equivocada da economia, da percepção de quem gera riqueza. Então eles fazem uma interferência na economia, um intervencionismo que não deu certo em lugar nenhum e não conseguem perceber que a forma mais eficiente de acabar com a pobreza é você incentivando aquele que gera riqueza. E a riqueza, em qualquer lugar do mundo, ela é gerada não por um coletivo, algo que não tem nome, ela é gerada pela capacidade e pela vocação individual das pessoas. Então esse modelo faliu. Voltando um pouco ainda, quando o senhor fala da questão da impunidade que começa a diminuir no país. Pois bem, isso, obviamente, o senhor se refere a muitos políticos de esquerda ligados ao governo. Empresários também. Mas, enfim, eles, na estratégia de defesa, colocam que a direita, o PSDB, outros partidos, também agiam do mesmo modo, nas épocas em que governaram o país. Como é que o senhor vê essa crítica? Eu tento explicar, e vou fazer de novo, e acho que, não sei se fui capaz, mas há uma diferença fundamental entre eles e todos os outros, não é só o PSDB. O PSDB e todos os outros. Todos os partidos compostos por homens e mulheres falham. Então, portanto, em qualquer governo municipal, estadual ou federal, você tem o perigo da corrupção, o perigo do desperdício. A diferença
entre qualquer outro partido e a esquerda, quando chega ao poder por um processo revolucionário ou pela tomada de ocupação de espaço, que é a teoria do Gramsci, um filósofo italiano comunista muito famoso. Então, portanto, ou por um processo de ruptura, ou por um processo, que foi o caso do Brasil, por tomada de espaço até chegar ao poder, que foi o caso do Brasil, ao chegar ao poder, a esquerda domina o Estado. Ela instrumentaliza o Estado. Isso é uma política oficial. Isso não é a cabeça de um elemento, é do partido, é do grupo. Inclusive Marx, quando inventou a teoria comunista, o que ele disse? Porque não existe socialismo e comunismo. Existe o sistema comunista, onde o socialismo é apenas a primeira etapa. E, aliás, a mais violenta. Porque na primeira etapa, esses grupos chegam ao poder do Estado, dominam as forças do Estado para impor o seu programa de governo. Então, alguém que se acha dono do Estado não tem como roubar mais. Quer dizer, veja, se a pessoa se acha dona do Estado e dos instrumentos de Estado, quer dizer, como é que alguém vai roubar mais do que quem se acha dono do Estado? Mas o senhor falou ainda há pouco sobre quem gera riqueza. Em tese, seria a maior força que move um país, quem gera a riqueza, né? Quer dizer, o poder econômico. E o Brasil não está um pouco necessitando da força do empresariado, Muito. da força do setor produtivo, para contrabalancear essa ação? Muito. Então, mas é por isso que eu disse que esse modelo que nos governa, aqui no Acre e no Brasil, que é o modelo da esquerda, que são os filhos do velho comunismo, mas é o método da esquerda aqui na América Latina, que quebrou todos os países. E por que o capitalismo não reage? De certa forma, nós tivemos no Brasil, isso não é patrimônio brasileiro, acontece praticamente no mundo inteiro, muitos empresários acham que vão dar o seu jeitinho no governo da esquerda e acabam se subordinando. Aqui no Acre aconteceu a mesma coisa. Eu cansei de alertar, por exemplo, os fazendeiros. Dizer, olha, vocês, se continuarem achando que se salvarão no governo da esquerda, vocês vão acabar se tornando clandestinos. E boa parte acabou se tornando clandestinos. Você hoje, qualquer fazendeiro hoje, quando recebe alguém do governo para pedir, por exemplo, uma contribuição para a campanha, ele tem muito temor de não ajudar e ter o IMAC, o IBAMA na porta da sua casa amanhã. Então, te respondendo concretamente, historicamente, desde a Rússia, em 1917, sempre que a esquerda chega ao poder de uma forma ou de outra, há empresários, há capitalistas que acham que se salvarão. E, no fim das contas, eles contribuem com a implantação de um sistema que oprime todo mundo. O ex-presidente Lula disse essa semana que é liberal e pragmático. Essa é mentira dele, isso é um grande fanfarrão. Isso é o criador de tudo isso, né? E um grande fanfarrão. Aliás, ele chegou a dizer um dia desse que não tinha alma no Brasil mais honesta do que ele, quando qualquer brasileiro, qualquer adolescente sabe que tudo que está acontecendo no Brasil hoje, o grande mentor de tudo isso é ele. Mas vamos lá, vamos seguindo. As taxas, os números, os dados da economia só pioram desde o ano passado e eu acho que a oposição no Brasil tem também uma responsabilidade de uma agenda positiva que possa fazer com que a economia funcione. Nesse sentido, como é que o senhor enxerga, avalia a situação na Câmara, no Senado, já que o PSDB é um dos maiores partidos? Bem, eu não posso falar pela bancada do PSDB, mas eu acho que, por exemplo, a reforma da Previdência que prevê o aumento do teto de contribuição, do tempo de trabalho, eu particularmente acho que o PSDB deve acompanhar. Agora, falando sobre isso, é preciso separar o joio do trigo. Por exemplo, o governador do Acre, o Tião Viana, junto com o seu irmão Jorge Viana, o que o governador do Acre tem dito? Olha, agora, e até alguns colunistas acompanham isso, agora não é hora de ficar sabendo ou procurar saber quem foi culpado pelos 2 bilhões de reais que se gastou na BR-364 e não há estrada. A estrada não existe, ela não foi inaugurada. Ora, peraí, aqui não tem ninguém que é menino, tolo. Quer dizer, o governo do PT ajudar um projeto nacional não significa ser conivente com a roubalheira. Quer dizer, então, veja, o que o PT fez não pode ser perdoado, sob pena de você passar um recado para os próximos governadores, para os próximos prefeitos e presidentes da República, que sim, eles estão autorizados a pegar dinheiro público, gastar numa estrada que não presta, que é a estrada da BR-364, todo mundo sabe disso, eu estou indo para lá, tem foto, tem filmagem,
e depois passa a ser uma borracha. Não, o tempo da impunidade tem que acabar. Agora, algum projeto, como esse caso da Previdência, que é minha opinião, por exemplo, não tem cabimento, Rogério, pessoas que eu conheço, que inclusive têm mandato, né, e que com 45 anos, 44, estão aposentados. Aliás, quem devia dar o exemplo é quem está governando, né? Eu falei várias vezes, e eu propunha isso como candidato a governador. Eu ia acabar no Estado, que é uma luta minha, não só minha, com a aposentadoria de governador. Você acha que tem cabimento, Rogério, o senador Tião Viana, o senador Jorge Viana ter aposentado? É discutível, mas vamos em frente. Esse ano tem eleições, e engraçado que o senhor está sem mandato, mas tem sido notícia constantemente, especialmente nas colunas políticas. Esse poder de articulação, o senhor vai direcionar ele para onde? Rogério, eu acho que eu tenho obrigação de aprofundar as minhas relações com quem, no plano nacional, pode suceder este governo. O Acre precisa de projetos grandiosos. Por exemplo, a ligação com o Peru e o que isso pode gerar de atividade econômica que nos tire dessa dependência quase que absoluta do poder do governo. E isso passa por coisas muito sérias, relação de país com país, acordos que costumam durar anos e tudo mais. Muito bem, então eu sou do PSDB. Eu estou com o Aécio Neves cumprindo inclusive determinações dele. Por exemplo, na comissão que ele criou e que eu faço parte, eu pude andar mais no Mato Grosso do Sul, onde eu fui agora há pouco, numa reunião com o governador, com a executiva estadual do PSDB. No dia 19 de dezembro, o último compromisso do ano passado dessa comissão, eu fui a Mato Grosso, numa reunião com o governador Pedro Taques, do Mato Grosso, que inclusive prometeu que vem fazer uma visita ao Acre, e já trabalhou aqui com vários nomes, e com o governador de Goiás, que esteve aqui, e na semana passada eu fui recebido por esse governador. Essas pessoas, vamos pegar o exemplo do governador de Goiás. Tudo leva a crer, no andar dessa carruagem, imagine que o PSDB substitua o PT nas eleições de 2018. O governador Marconi Perillo tem tudo para sair do estado de Goiás, ele governa há 4 anos, Goiás é o estado que mais cresce, como senador da República e, com certeza, alguém que estaria no governo do Aécio, do PSDB. Esses governadores, eles entendem a necessidade para a região deles de contar com mais uma alternativa que seria a saída para o Peru, mercado asiático, via Acre. E eles fizeram já um consórcio de estados. Então, essa relação minha com essas pessoas, na minha opinião, eu faço com prazer, com dedicação, mas acho também que é uma obrigação. Porque se amanhã o PSDB, na alternância de poder, voltar a governar o Brasil, nós teremos a obrigação de apresentar soluções concretas, reais, que tragam economia para o estado do Acre. Então, eu acho que esse é meu papel. As eleições desse ano já estão na rua praticamente, e aqui em Rio Branco tem uma situação com o seu partido, o PSDB, que é de indefinição de nomes, né? Uma hora fala-se que vai ter candidato próprio, outra hora vai coligar com alguém. Como é que está isso a nível interno? Rogério, você me dá a oportunidade primeiro de colocar pontos nos is. Às vezes, de fato, fazem ilação, isso é natural da política. Com relação a Eliane Ciazic do PMDB, eu tenho o maior respeito por ela, pela trajetória de vida dela, pelos mandatos que ela teve e tem, e acho absolutamente legítimo que a Eliane Ciazic esteja pleiteando a candidatura de prefeita de Rio Branco e o PMDB. Né? E o PSDB, se apoiar a Eliane Ciazic, para mim é algum problema? De forma alguma. Eu já tive o apoio do PMDB, nós já tivemos o apoio do PMDB, portanto, retribuir o apoio ao PMDB, se essa for a hipótese, para mim não há nenhum problema, acho normal, não é porque no plano nacional não estamos juntos que nós não poderíamos retribuir aqui.